Então, hoje a gente vai falar sobre os versos 36 ao 40 e escolher esse número por causa que aí a gente está quase terminando o capítulo, porque o capítulo vai até o verso 46 e eu queria que a gente terminasse logo para começar o capítulo 2, que realmente é uma parte muito mais que realmente lembra o Gita, porque eu já falei, capítulo 1 lembra mais Mahabharata do que lembra o Gita. Então agora vamos para a introdução. Om Gnana Timarandasya, Gyanan Gyanan Shalakaya, Taksurumilitandjana, Tasmasri Guravena Maha. Sri Chaitanya Manobistam, Staptandjana Botale, Sayan Rupa Kadamahyam, Tadati Sapadantikam. Tradução. Nasci na mais escura ignorância, e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhes minhas respeitosas reverências. Quando será que Srila Rupa Goswami Prabhupada, que, dentro deste mundo material, aceitou como sua missão satisfazer os desejos do Sr. Chaitanya, dar-me-á refúgio sob seus pés de lótus? E agora vamos para o verso 36, que é o primeiro de hoje. Papam Vashrayad Asman Hatvaida Atlaviniyaha Tasman Naharad Vayam Hantu Datarastram Sabadam Van Swajanam Rikantam Hatva Sukhina Syamam Madhava. Tradução. O pecado nos dominará se matarmos tais agressores. Portanto, não convém matarmos os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos. Que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna? E como poderíamos ser felizes matando nossos próprios parentes? Significado. Segundo os preceitos védicos, há 6 classes de agressores. 1. Aquele que ministra veneno. 2. Aquele que ateia fogo a uma casa. 3. Aquele que ataca com armas mortais. 4. Aquele que saqueia bens. 5. Aquele que ocupa a terra de outrem. E 6. Aquele que rapta uma esposa. Tais agressores devem ser mortos imediatamente. E não se incorre em pecado matando tais agressores. Semelhante extermínio de agressores condiz muito bem com qualquer homem comum, mas Arjuna não era uma pessoa comum. Seu caráter era santo, e portanto, diante deles, queria portar-se com santidade. Todavia, toda espécie de santidade não é para um kshatriya. Embora um homem responsável encarregado da administração de um estado precise ser santo, ele não deve ser covarde. Por exemplo, o Sr. Rama era tão santo que Rama jamais mostrou nenhuma. Até agora as pessoas anseiam por viver no reino de Rama, do Sr. Rama, Rama-Radya. Mas o Sr. Rama jamais mostrou nenhuma covardia. Porque raptou Sita, esposa de Rama, Ravana foi um agressor contra Rama. Mas o Sr. Rama deu-lhe muitas lições sem paralelo na história do mundo. Contudo, no caso de Arjuna, deve-se considerar o tipo especial de agressores, que são seu próprio avô, seu próprio mestre, amigos, filhos, netos, etc. Por causa deles, Arjuna pensou que não deveria tomar as medidas que são necessárias contra agressores comuns. Além disso, as pessoas santas são aconselhadas a perdoar. Tais preceitos válidos para as pessoas santas são mais importantes que qualquer emergência política. Arjuna considerava que, em vez de ater-se a razões políticas que o induziriam a matar seus próprios parentes, seria melhor perdoá-los baseado em religião e comportamento santo. Portanto, ele não considerou lucrativo uma matança que lhe propiciaria apenas felicidade corpórea temporária. Afinal de contas, os reinos e prazeres posteriormente granjeados não são permanentes. Então, por que deveria ele arriscar sua vida e salvação eterna matando seus próprios parentes? O fato de Arjuna tratar Krishna de Madhava, ou o esposo da deusa da fortuna, também é importante neste contexto. Ele queria indicar a Krishna que,
Como esposo da deusa da fortuna, ele não deveria induzir a Arjuna a assumir um encargo que acabaria produzindo infortúnio. Krishna, porém, jamais traz infortúnio a ninguém, muito menos a seus devotos. Então aqui Krishna quer dizer, Prabhupada quer dizer que você pode perdoar alguém, mas ali nas classes de agressores, aqui ó, aquele que vamos ver aqui, Duryodhana fez quase todos esses. O exército de Duryodhana e seus coleguinhas fizeram quase todos esses. Tipo, aquele que ministra veneno. Quando Bhima era pequeno, uma vez Duryodhana junto com seu tio Shakuni fizeram um veneno para matar a Bhima, só que não deu em nada esse veneno porque Bhima era muito forte e o veneno fez ele desmaiar e eles jogaram ele no lago e ele foi picado e a picada era um antídoto. Então ele foi salvo e ainda ganhou mais força do que ele já tinha. Aquele que ateia fogo a uma casa, uma vez Duryodhana armou uma emboscada para eles, para os Pandavas, para eles participarem de uma festa, uma coisa assim, uma comemoração. E na casa que eles iam ficar, na mansão, que era uma grande casa, era toda feita de um material que pegava fogo muito rápido. Era de ghee e laca, que é um material muito que pega fogo muito rápido. Então, e aí depois eles atearam fogo à casa, mas os Pandavas conseguiram fugir mais uma vez porque Vidura alertou eles. Aquele que ataca com armas mortais, nem precisa dizer, né? Com armas, numa guerra, com certeza todos eles se encaixam nessa. Aquele que saqueia bens, essa aí eu não sei, não me lembro bem. Mas, eles roubaram a terra dos Pandavas, então essa aí também tá certa. Aquele que ocupa a terra de outrem, é o que eu já falei, porque eles ficaram lá em Hastinapura, sendo que era a terra deles. E aquele que rapta uma esposa, teve uma hora lá que Jayadratha, um grande guerreiro do exército de Duryodhana, raptou Draupadi. Para vocês terem uma ideia do jeito que eles eram. Pensa, eles entravam em todas as 6 classes de agressores. Mas Arjuna, como ele era induzido a perdoar, porque ele era uma pessoa santa, né? Ele não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa santa, ele não conseguia matar com tanta facilidade, mesmo eles sendo agressores em todos os sentidos, não dava para escapar, em todos os sentidos eles eram agressores, mas ele não queria isso, por causa que ele era muito santo, ele já fazia parte da característica dele perdoar, então ele não estava com tanta facilidade assim quanto Bhima, por exemplo, estava com muita facilidade. Se ele quisesse, ele poderia matar todos ali naquela hora e não tinha problema nenhum para ele. Ele ainda ia ter mais gosto de vingança ainda. E agora vamos para o verso 37 e 38, que estão juntos. Yajapi etena pasyanti lobopahata setasaha kulakshaya kritam dosham mitradorohe chapatakam katanadjanem amasbihi papad asman vartetum kulakshaya kritam dosham trapasta birdir janardana. E agora vamos para a tradução. Ó Janardana, embora estes homens, com seus corações dominados pela cobiça, não achem errado matar a própria família ou brigar com os amigos, por que deveríamos nós, que entendemos ser crime destruir uma família, ocuparmos nestes atos pecaminosos? E agora vamos para o significado desse verso. Não se espera que um Kshatriya recuse-se a combater ou a jogar quando algum rival lhe faz esse convite. Sob tal premência, Arjuna não podia recusar-se a lutar porque tinha sido desafiado pelo grupo de Duryodhana. Em relação a isto, Arjuna considerou que o outro grupo deveria estar cego aos efeitos de tal desafio. Arjuna, no entanto, podia ver as consequências funestas e não podia aceitar o desafio. A obrigação é de fato imperiosa quando o efeito é bom, mas quando o efeito é outro,
Então ninguém pode se sentir na obrigação de agir. Considerando todos esses prós e contras, a Ashna decidiu não lutar. Então aqui a gente tem um próprio exemplo de que um Kshatriya, ele geralmente, não é muito comum que um Kshatriya, não é normal um Kshatriya recusar um desafio ou um jogo. E tanto é que Yudhishthira mostra isso pra gente, porque aqui tá dizendo, recuse-se a combater ou a jogar quando algum rival lhe faz esse convite. E o Yudhishthira jogou um jogo de azar, por mais que seja de azar, e ele fez uma coisa muito justa, muito honesta, e ele não conseguia, apesar de ele saber que ele ia perder, né? Porque ele sabia que ele ia perder. Era um jogo de azar e Shakuni era muito trapaceiro. Mas ele aceitou mesmo assim, porque ele era um Kshatriya, enfim, ele fez isso porque ele era um Kshatriya, assim, não que a Arjuna não fosse, mas ele era um Kshatriya normal, digamos assim. E agora vamos para o verso 39. Kulakshaye pranasyanti, kuladharmaha sanatanaha, dharme naste kulam krishnam, adharmo bibhavati uta. Tradução. Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família extingue-se, e assim o resto da família se envolve em religião. Significado. Deixa eu botar aqui o significado aqui. No sistema da instituição Varnashrama, há muitos princípios de tradições religiosas que servem para ajudar os membros da família a obter uma boa formação e a alcançar os valores espirituais. Os membros mais velhos são responsáveis por tais processos purificatórios da família, começando do nascimento e indo até a morte. Mas, com a morte dos membros mais velhos, tais tradições familiares que visam a purificação podem cessar, e os restantes membros mais jovens da família podem desenvolver hábitos irreligiosos e então perder a oportunidade de sua salvação espiritual. Portanto, não há motivo algum que justifique a matança dos membros mais velhos da família. Então era uma justificativa de Arjuna que ele não queria lutar. Só que ele não ia estar matando só os membros mais... a alma ela não tem idade, digamos assim. Todos nós temos a mesma idade. Só que o nosso corpo, ele tem idade, né? Tanto é que a gente diz, eu sou mais velho que você, eu sou mais novo que você, eu tô fazendo aniversário, eu estou com tantos anos e tal. Mas aqui tá dizendo que não tem nenhum motivo que justifique a matança dos membros mais velhos da família. Mas nesse caso, tinha uma exceção, digamos assim, porque os membros mais velhos também eram maus e estavam dispostos a matar eles. E eles tinham promessas que eles tinham feito aos Kurus e eles não conseguiam largar essas promessas, porque eles eram muito fiéis com as promessas deles, por mais males que trouxessem. Então, era uma situação bem delicada mesmo para Arjuna, e sorte que ele tinha Krishna ali do lado dele para ajudar ele nessa situação muito forte. E agora vamos para o verso 40. Adharma Bhivata Krishna Pradusyanti Kula Striyaha Stri Sudustasu Varnesya Jayate Varna Sankaraha. Tradução. Quando a irreligião é preeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem. E da degradação feminina, ó descendente de Vishnu, vem progenie indesejada. Significado. Boa população na sociedade humana é o princípio básico para a paz, prosperidade e progresso espiritual na vida. Os princípios da religião Varnashrama foram planejados de tal forma que a boa população prevalecesse na sociedade para o progresso espiritual geral do Estado e da comunidade.
Tal população depende da fidelidade das mulheres que a compõem. Como as crianças, que têm muita tendência a se deixarem desencaminhar, as mulheres também têm muita tendência à degradação. Portanto, as crianças e as mulheres precisam ser protegidas pelos membros mais velhos da família. Ocupando-se em várias práticas religiosas, as mulheres não serão desencaminhadas para o adultério. Segundo Chanakya Pandita, as mulheres não são, em geral, muito inteligentes e, por isso, não são dignas de confiança. Logo, as diversas tradições familiares sobre a forma de atividades religiosas devem sempre mantê-las ocupadas, e assim sua castidade e devoção darão origem a uma boa população qualificada para participar no sistema Varnashram. Na falta deste Varnashram Dharma, naturalmente as mulheres tornam-se livres para agir e conviver com homens, incorrendo em adultério, com o risco de procriar população indesejada. Homens irresponsáveis também provocam adultério na sociedade, e assim, crianças indesejadas inundam a raça humana, trazendo consigo o risco de guerra e pestilência. Então, aqui está dizendo que as mulheres, as mulheres são mais fáceis de decorrer o pecado, mas não significa que os homens são santos, tá? E também não significa que as mulheres são de total, que elas não podem se libertar e que... Não, se eu for uma mulher que seja... que não seja só uma mulher, seja também uma devota, se você perceber que ela realmente está seguindo os princípios, claro que uma devota vai se liberar. Não é porque ela é uma mulher que ela vai... Porque isso são umas coisas corpóreas, porque no fundo todos nós somos iguais, homens e mulheres. Então, está dizendo isso por causa que elas necessitam de proteção, porque, tipo, Draupadi, ela foi raptada por Jayadratha no Mahabharata. E muitos outros casos, tipo, ela passou por uma tentativa de deixarem ela nua. Então é muito sério isso. Porque era tipo um preconceito, né, que os Kurus tinham com ela, não só por preconceito, também tinha um pouco de ciúme dos Pandavas, por terem uma mulher tipo, considerada a mais linda do mundo naquela época. Ela era tipo Miss Universo naquela época, por causa que ela era muito, muito linda, e ela não era só linda, ela era também muito inteligente, tinha poderes iógicos, então, tipo, ela era uma mulher muito, muito incrível. Mas ela também era meio brabinha, tem que admitir isso, ela era muito brava, muito ciumenta também. Draupadi era muito ciumenta. E todo mundo tem seus problemas, não é só as mulheres. Mas aí, aqui nesse significado, pode ser às vezes mal interpretado, mas fica bem claro. Agora eu vou dizer bem claro para vocês. Mulheres não são tudo de ruim. Elas também podem ser liberadas, elas também podem alcançar a mesma perfeição que os homens podem. Tanto é que o Bhagavad Gita e o Mahabharata o Bhagavad Gita dentro do Mahabharata, né, óbvio, foi uma tentativa, foi uma coisa que Vyasadeva fez para todo mundo, porque os Puranas, eles eram muito difíceis de se achar, só os Brahmanas de casta podiam ler eles, e que as mulheres não podiam, e que não sei o que, tinha toda uma regra para ler isso. Aí ele criou uma Mahabharata que mistura ação com drama, romance. Não que ele criou a história é real, mas ele que escreveu a história, né? Ele que, na verdade, ele narrou, ele editou, foi Ganesha que escreveu e está escrevendo até hoje. Mahabharata não parou. Mahabharata é tipo novela que fica continuando, não para esse Mahabharata. E foi para todo mundo, foi para criar para todo mundo, foi para que as mulheres também pudessem ter acesso à liberação, a voltar para Deus, porque elas também tinham o direito de fazer isso, mas a sociedade não entendia, e tem um certo machismo por trás disso. E então, aqui nesse significado,
Prabhupada diz isso, mas às vezes não fica um pouco claro. Então é isso que eu quero dizer. Não, mulheres não são tudo de ruim e homens, se eles não tiverem alcançado a liberação, eles também e a iluminação, eles também não vão ser tudo de bom, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar claro, por causa que talvez o significado não deixe muito claro. Então é isso, a gente continua na próxima quinta e até lá.